A morte de Estevão, apedrejamento e sepultamento dele foi ocasião para a população da cidade de Jerusalém se tornar hostil aos cristãos. E, portanto, se desencadeou uma grande perseguição que levou os cristãos, todos menos os apóstolos, a saírem de Jerusalém e se espalharem por esta terra de Samaria, onde nós estamos nesse momento, e pela Judeia também. Foi a maneira que Deus usou para levar o Evangelho para pessoas que talvez os apóstolos mesmo não poderiam levar. Entre eles se encontra aquele diácono, assim nós chamamos, servo, que deveria estar levando ajuda para as viúvas de Jerusalém, e ele chega em Samaria, na cidade de Samaria, não tão distante daqui, onde ele começa a realizar milagres e começa a testemunhar acerca do poder de Jesus Cristo. Aqueles milagres, expulsão de demônios, levantamento de paralíticos. Em outras palavras, Felipe mostrou-se tremendamente poderoso na palavra. E os samaritanos, que já tinham dado muita atenção a um certo Simão mago, agora vão passar sua atenção para Felipe, porque realmente ele está demonstrando uma grande manifestação do poder de Deus. Os samaritanos é um povo interessante. São mestiços religiosos, uma mistura de assírios que foram levados da Babilônia até essa terra de Samaria e assentados aqui, 5 diferentes povos, misturados com os pobres da terra, quando o rei da Síria conquistou essa terra de Samaria, na época de Ezequias. E o resultado foi que é uma mistura então de pessoas que seguiam a Deus e aqueles que não aceitaram o Deus único. E uma vez que se misturaram, se tornaram o que nós podemos então chamar de mestiços religiosos. Isso criou grandes problemas na época de, por exemplo, a volta dos judeus para esta terra, e os samaritanos então ficaram separados na sua terra, uma área que os judeus que vinham da Galileia e que foram para Jerusalém não quis passar por ali. Portanto, era muito estranho que Jesus tivesse passado por aqui, indo para a Galileia, e passou a falar com aquela mulher de Samaria em João 4. O interessante é que esse povo, tanto no caso de Jesus como no caso de Felipe, ficaram muito abertos para o Evangelho do Reino que Felipe pregou. Portanto, é de importância notar que Deus estava trabalhando nos corações para levar a sua igreja a cumprir a promessa feita por Jesus, que eles deveriam ser testemunhas, não somente em Jerusalém, não somente na Judeia, mas em toda Samaria e até os confins da terra. Aqui nas montanhas de Samaria, perto da localidade conhecida como Siló, nós temos uma das paisagens mais bonitas aqui da parte central de Israel. Como nós ouvimos, o Evangelho começara a sair de Jerusalém por causa da perseguição e observamos como Filipe começa a evangelizar na região dos samaritanos, esse povo que você descobriu e aprendeu que é um povo religiosamente misturado. Pois o que nós vamos observar aqui em Atos capítulo 8? Que agora aquela lógica que é estabelecida no capítulo 1, versículo 8, de que esta mensagem deveria ir para Jerusalém, Judeia e Samaria, chega agora nesse grupo de pessoas que não são exatamente judeus. E eles ouvem a palavra e é interessante observar como o texto enfatiza que as pessoas eram curadas
e os demônios eram expulsos, mostrando assim que aquele poder do Espírito estava em ação na obra da expansão do Evangelho de Cristo. E quando prosseguimos na leitura de Atos 8, uma realidade vai chamar a atenção. A necessidade espiritual, a sede das pessoas, tinha feito com que um homem chamado Simão, conhecido como Mago, tivesse uma certa importância nessa localidade. Mas ao entrar em contraste com o poder de Deus, o próprio Simão, que parecia ser alguém muito importante, ficou impressionado, especialmente porque nós vamos ver como Filipe orou por estes samaritanos e eles receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos. Assim, Simão ficou muito interessado nisso e, sem entender exatamente o que significava o Evangelho, apesar de aparentemente ele ter aceitado esta mensagem, ele acaba oferecendo dinheiro. Daí, em português, nós temos até hoje a palavra simonia, que tem esse sentido de oferecer dinheiro de maneira indevida em aspectos religiosos. E este homem, então, é repreendido na sua conduta por causa da sua postura, e a mensagem do Senhor Jesus Cristo prossegue vitoriosa aqui nas terras de Samaria. É muito importante ressaltar outro aspecto que merece uma atenção especial. Vamos ver como a ênfase no Espírito Santo, aquilo que Lucas começa a ressaltar desde o início, se manifesta aqui. Você vai se lembrar, quando estudamos lá em Atos capítulo 2, o que acontece no Pentecoste. Sim, aquele Pentecoste é o Pentecoste que ocorre exclusivamente no ambiente judaico. Agora, em Atos 8, nós vamos ter uma outra manifestação que nós costumamos chamar de Pentecoste samaritano. Assim como o Espírito agiu inicialmente entre os judeus apenas, agora também alcançava os samaritanos. E talvez você ouça isso e não pense que seja talvez algo tão significativo e importante. Mas saiba que a importância de Atos 8 nesse aspecto é fundamental. Por quê? Porque seria muito difícil para que aqueles cristãos judeus entendessem que os samaritanos, que viviam separados deles, os dois grupos não se entendiam com facilidade, seria muito difícil que eles entendessem sem que um sinal explícito do poder de Deus se manifestasse. Por isso, a ação do Espírito estava demonstrando que nessa unidade da igreja, judeus e samaritanos estavam incluídos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim prossegue de maneira triunfante no livro de Atos a expansão da fé cristã, chegando de maneira especial e diferente, como nós observamos após a perseguição, no momento de tribulação, isso vai servir para o crescimento da fé, para a sua verdadeira expansão. É importante também prestar atenção ao detalhe que o texto de Atos 8 nos fala que, apesar da obra de evangelização ter sido feita por Filipe aqui na região de Samaria, é interessante que as figuras de Pedro e João, que são apóstolos, são importantes. Eles descem para ver o que está acontecendo e são eles que vão orar por esses samaritanos, e quando isso acontece, eles recebem o Espírito Santo. Há uma discussão de qual é exatamente a função do que está sendo feito aqui. Alguns discutem isso de uma forma ou de outra. Não é nosso objetivo detalhar isso, mas é importante deixar claro que o texto tem a intenção de mostrar que judeus e samaritanos são unidos agora na esfera da atuação do Espírito na Igreja de Cristo. Outro detalhe que não pode deixar de ser considerado é ver que Simão o Mago é batizado. Mas como acontece com muita gente, passar por um ritual religioso não significa verdadeira transformação espiritual. Então, o batismo por si só não pode resolver
o relacionamento de uma pessoa com Deus. Apesar de ter sido batizado, o texto até mesmo afirma que ele creu. Isso não significa que ele tenha sido verdadeiramente convertido, como nós vamos ver através das palavras de Pedro, que afirmam que ele está em situação espiritual muito perigosa. Parece que faz parte do plano de Lucas mostrar que o evangelismo em massa e evangelismo pessoal tem o mesmo valor para Deus. Um anjo aparece para Filipe para mandá-lo parar de evangelizar em Samaria, onde ele foi um grande sucesso evangelístico, e descer para essa estrada que vai de Jerusalém para Gaza, acompanhando a beira-mar que estamos vendo aqui atrás de nós. Nessa caminhada ele encontra uma carruagem com um certo eunuco. Nós não temos nenhuma ideia sobre o nome dele, só sabemos que ele estava indo para Jerusalém e agora em volta, depois de ir lá para adorar. E que ele era uma pessoa de alta posição no governo de Candace, a rainha de Etiópia, ao sul do Egito, portanto muito longe daqui. Quando ele está acompanhando, ele vai correndo para a carruagem, ele escuta ele lendo, porque a gente lia em voz alta, capítulo 53 de Isaías, versículos 7 e 8. Eu vou ler o que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como carneiro mudo diante dos tosqueiros, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Enquanto ele lia isso, Filipe teve a oportunidade de perguntar se ele entendia o que estava lendo, se ele sabia interpretar esse texto. Eunuco, claro, ficou sem jeito, ele não sabia o que significava esse texto, ele não tinha ouvido ninguém interpretar aquilo. Portanto, era interessante para que Filipe faça uma interpretação indicando que a pessoa de quem Isaías estava falando há 700 anos antes de Cristo era o próprio Jesus, o Messias, que tinha sido morto em Jerusalém tão recentemente. O resultado foi que o eunuco aceitou a mensagem, certamente o Espírito Santo estava agindo no seu caso, e logo ele descobre que tem água e talvez o próprio mar para ele ser batizado, e o resultado foi que ele aceitou esse drama de morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. A importância desse texto é muito grande, porque aqui vemos a expansão do Evangelho chegando a terras distantes como Etiópia. E depois de muitos anos sabemos que tem cristãos em Etiópia e que talvez houve alguma conexão, realmente não sabemos historicamente se isso é o caso. Quanto ao batismo, o importante é que, como diz Romanos 10, versículo 9, crer no coração, porque quando há essa pergunta, se ele poderia ser batizado, a resposta é sim, ele crê. E como ele tinha crido, ele se identificou realmente com Jesus, quis ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele foi capaz de confessar com sua boca, um requisito, publicamente declarar, eu creio em Jesus. Então, junto com a fé no seu coração, confissão de sua boca, ele se tornou um cristão. E assim, novamente, encontramos uma expansão do Evangelho que é da graça, não teve que pagar nada, e que este alto oficial foi levado ao Senhor Jesus, mesmo que seja antes, não sei, talvez até um judeu, talvez um prosélito, que tinha ido para Jerusalém para adorar, volta para casa já com Jesus Cristo no seu coração.
Como nós podemos observar a história de Filipe, que vai evangelizar o eunuco da Etiópia, tem um significado muito especial. Você que está acompanhando o estudo do livro de Atos aqui no Rota 66, pôde observar como as coisas estão acontecendo. A mensagem da salvação por meio de Cristo, que começa atingindo apenas os judeus, agora vai se expandindo. Ela vai atingir judeus de fala hebraica ou aramaica, mas também de fala grega. Depois nós vemos como os samaritanos também são alcançados. E aqui no caso do etíope eunuco, há um elemento importante que precisa ser considerado. Alguém que fosse eunuco, que tivesse qualquer tipo de problema físico, não poderia, por exemplo, ser sacerdote, estava numa situação de desvantagem, não poderia ter todos os direitos religiosos quando nós olhamos para a perspectiva do Antigo Testamento. E então agora nós vemos este homem sendo alcançado, alguém que tem interesse no conhecimento da Escritura e muito possivelmente, como muitos estudiosos têm sugerido, ele talvez fosse um prosélito, isto é, um gentil que tinha encontrado o Deus de Israel. Então, a ideia de Lucas é como este evangelho vai atravessando as fronteiras e chegando a pessoas que não se imaginaria que poderiam ter acesso ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Portanto, nós devemos observar como essa lógica vai prosseguindo, porque depois nós vamos ver no capítulo 9 como Paulo aparece como o apóstolo dos gentios e finalmente no capítulo 10, quando na conversão de Cornélio o evangelho vai se abrir plenamente para o mundo dos gentios. Mas um outro fator importante precisa ser percebido e considerado aqui. Veja que toda essa ação acontece dentro de uma espécie de planejamento estratégico no livro. A organização chama a atenção. O plano de Lucas se estabelece com uma perfeição invejável. No entanto, a obra de Deus vai acontecendo pela ação do Espírito. É importante observar que é o Espírito que conduz Filipe para aproximar-se do carro. Junto com toda essa estratégia, há um elemento miraculoso, extraordinário, a ação do Espírito que dirige a Filipe para anunciar a mensagem de Cristo, falando que Jesus é o Messias esperado a partir de Isaías 53. E o elemento milagroso, o elemento de ação poderosa de Deus do Espírito merece destaque maior, porque o próprio Filipe é transportado depois, levado adiante, vai parar em Azoto e o capítulo 8 vai encerrar dizendo que finalmente ele chega a Cesareia, cumprindo assim o propósito de Deus na expansão da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus.